Vamos lá, bom dia. Bom dia para você que está aqui todo domingo, né? Acompanhando a gente nas lives do domingo, aqui no perfil do QualisMed. Né? Para você que está chegando aqui a primeira vez, todo domingo, às 10h10, quase todas as semanas, a gente está aqui ao vivo falando sobre um tema de clínica médica, particularmente de emergências clínicas, né? Voltado mais para a prática do dia a dia. O tema da semana passada, que infelizmente não deu para a gente fazer, né, foi HDA. E a gente vai falar um pouco sobre HDA hoje. Semana que vem o tema já está escolhido também, né? Vamos falar um pouquinho sobre distúrbios do sódio. E aí, nas próximas semanas, a gente vai escolhendo e vendo o que é que vai ser, o que é que vai ser discutido. Beleza? Então vamos começar, tá? Aqui nessa conversa de hoje, a gente vai ver o que é que é HDA, né? Como é que ela se apresenta, como é que a gente avalia, né? Como é que a gente vai fazer a investigação do quadro do paciente que chega com HDA, né? Como é que a gente trata e o follow-up do paciente, certo? A gente vai, assim, eu não vou dar o segmento do paciente ambulatorialmente, tudo isso aí focado, vou falar um pouquinho do segmento do paciente mais focado nesse primeiro atendimento, num contexto de emergência, beleza? Então vamos lá, o que é HDA? Por definição, HDA é todo e qualquer sangramento, né, que acontece acima do ângulo de Treitz. Então ele pode ser algum sangramento do duodeno, sangramento do estômago, um sangramento do esôfago, né? Particularmente sangramentos do estômago, né, gástricos e esofágicos são os mais relevantes, os mais importantes que acontecem na prática clínica. Beleza? Então tudo que for acima do ângulo de Treitz, ele vai ser considerado como alto, que for abaixo disso aí vai ser considerado como sangramento baixo. Beleza? As úlceras, como eu falei, o sangramento gástrico e o esofágico são os principais, né? São os principais representantes. E a úlcera péptica, né? Ela corresponde a 20-25% dos atendimentos do HDA, né? Nas emergências. Então, os principais fatores relacionados ao sangramento da úlcera péptica, né? É a presença de H. pylori, né? É um fator bem importante. O uso de AINE, né? Uso de anti-inflamatórios, uso indiscriminado do anti-inflamatório, ou mesmo aquele paciente que tem uma indicação, mas precisa de uso recorrente do anti-inflamatório, então ele tem um risco aumentado de ter uma hemorragia digestiva alta, né? O paciente está séptico, o paciente que está chocado, o paciente tem algum estresse fisiológico, então isso aí também é um fator precipitante do sangramento de úlcera gástrica, né? E o paciente com hipersecreção ácida, né? Ou por ele ter alguma síndrome de hipersecreção ácida, ou ele ter algum quadro que não trata, por exemplo, a presença do H. pylori também está relacionado, né? Então, assim, ele tem essa hipersecreção ácida, ela também contribui para o sangramento. Eu tô achando a tela um pouco escura. Vocês estão... Tá boa a visualização para vocês ou tá meio cinzenta? Responda aí, por gentileza, que a gente tenta ajeitar. Então vamos lá. Né? Então falando um pouquinho sobre o que é que são os fatores de úlcera péptica, né? E eu falar um pouquinho também sobre varizes esofágicas, né? Que é o outro sangramento importante, né? Que são sangramentos do esôfago. Então, o relacionado à varizes esofágicas tem mais a ver com aquele paciente hepatopata. Então tá beleza, então simbora. Tá boa a imagem, então simbora. É um paciente que é mais o hepatopata, né? Então, assim, ele vai ter estigmas de hepatopatia, né? 50% dos pacientes com cirrose, eles vão ter varizes esofágicas. E um terço desses pacientes com cirrose, né? Que aí vai dar mais ou menos 60%, né? Fazendo uma conta aqui de conta rápida, né? Vai dar mais ou menos 60% dos pacientes cirróticos, eles vão ter HDA por varizes esofágicas, né? Então, assim, é uma coisa que é bastante prevalente, é uma coisa que também está relacionada à evolução da hepatopatia, né? Então, aqueles pacientes com Child-Pugh B e C, né? Que são quadros mais graves, são quadros mais importantes, né? Eles vão ter um prognóstico pior, eles vão ter uma mortalidade maior, a mortalidade chega até 20, 30% nesses pacientes com Child C. Então é bem significativo e é importante ficar atento a esse quadro clínico. Tá? Tem outras causas além dos sangramentos de úlcera péptica e sangramento de varizes esofágicas, né? Uma esofagite, gastrite, duodenite erosiva, né? Então você vai ter uma lesão sangrante lá, você vai ter uma erosão na mucosa, você vai ter uma lesão sangrante.
então pode ser uma causa de HDA. Tem a gastropatia portal hipertensiva, que pode ser uma causa de HDA, mas mais no contexto anatômico, né? Não de um HDA que vai chegar na emergência. Geralmente é um paciente que ele vai ter mais uma anemia crônica, e aí durante a investigação você encontra lá a gastropatia portal hipertensiva. Angiodisplasias também, está mais relacionado também a esse quadro de anemia crônica, e que você vai encontrar mais na investigação algum vaso sangrante lá que tá levando ao paciente a esse quadro. Síndrome de Mallory-Weiss, né, que é o paciente que vomita muito, então está mais relacionado a libação alcoólica muito importante, gestante, então o paciente que vomita demais e aí ele faz a laceração esofágica. É um quadro bem comum, mas, por exemplo, para você ter a presença, né, de sangramento de HDA por Mallory-Weiss, você tem que ter tido vômitos, né, vômitos importantes, tem que ter tido a laceração do esôfago, tem que essa laceração pegar um vaso, né, de forma que ele cause sangramento. Então, é mais incomum, mas é importante ter esse diagnóstico diferencial aí na cartola para, se precisar, se aparecer, você está sabendo que existe essa possibilidade, né, vômitos incoercíveis, é possível do paciente ter Mallory-Weiss, né, úlcera de estresse, né, como a gente já colocou, o paciente com estresse fisiológico ele pode desenvolver uma lesão de mucosa, e doença inflamatória intestinal mais relacionada a Crohn, né? Então, assim, o paciente com Crohn ele pode ter todo o trato gastrointestinal acometido, então ele pode ter uma úlcera causada por Crohn em trato alto, né, acima do ângulo de Treitz, e fazer sangramento. É mais também comum. Os principais são úlcera péptica e varize esofágica, é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje mais detalhado. Então, como é que o paciente vai se apresentar? O paciente vai chegar falando que ele teve hematêmese, né? Vomitou sangue, o paciente chega muito angustiado, a família chega muito angustiada, porque é uma visão meio tenebrosa, assim, se alguém já viu um paciente tendo HDA, é uma coisa meio assustadora, porque o paciente começa a vomitar sangue vivo, né? Então, às vezes não é sangue vivo também, mas quando chega sangue vivo é bem chocante, né? Então o pessoal chega bem aperreado. Também é o relato de o vômito em borra de café, né? Que é um relato que assusta menos a família, mas a gente tem que associar como uma mesma coisa. Então, o vômito em borra de café, ele é similar ao paciente que tem hematêmese, ele é, bem parecido clinicamente. O aspecto do vômito é diferente, né? Aquele vômito escuro, bem escurecido, parece realmente borra de café mesmo, né? Mas é uma das queixas que o paciente pode apresentar. O paciente pode apresentar também com queixa de melena, então ele pode chegar só com melena, um relato só de melena, então a gente vai ver. Não vou falar sobre hemorragia digestiva baixa, mas no manejo inicial do paciente com melena, a gente tem que fazer endoscopia e excluir hemorragia digestiva alta, né? Porque pode ser a causa da melena, um sangramento mais tranquilo, que aí faz com que tenha o seu organismo digere o sangue, né? E aí vai fazer as fezes escurecidas, fedorentas e tudo, bem característico da melena. E 11% dos pacientes podem apresentar hematoquesia. Então, se o sangramento for mais importante, ele pode ter fezes com sangue vivo mesmo, e você pensar primeiro que é baixo, mas 11% dos pacientes com HDA, ele tem hematoquesia. Então, importante, qualquer paciente que chegue com relato de sangramento que você pense como baixo, né, porque anatomicamente ele está aparecendo baixo, né, o caso de melena, hematoquesia, você tem que fazer primeiro a endoscopia. A gente vai ver direitinho como é que vai ser o manejo do paciente. Tá? E aí, como é que a gente vai avaliar esse paciente? Na história inicial, né, logo na primeira abordagem no paciente, né, você vai pesquisar se o paciente tem história prévia de ter tido úlceras, ter tido história prévia de HDA por varizes, né, se tem algum estigma hepático, se tem alguma história de tabagismo, etilismo, que leve você a pensar numa etiologia ou outra, né? Paciente, por exemplo, tabagista, você com HDA, ele não tem nenhum outro estigma hepático, não tem relato de úlcera, não tem queixa de queixas gástricas, por exemplo. Você pode pensar que ele pode ter uma úlcera, mas mais num contexto de neoplasia. O paciente que é etilista, você pode pensar numa hepatopatia alcoólica. O paciente que ele tem um relato, não, eu já vomitei sangue antes, né? É bem comum isso, né? Assim, cerca de 60% dos pacientes, eles podem ter um quadro de recorrência da HDA, então é importante saber se o paciente teve um sangramento prévio, né? Se ele tem história de tratamento para H. pylori também. Então, essa história clínica aí do que é que o paciente já pode ter tido, o que é que o paciente está tratando, é importante para a gente definir qual a possível causa, né? Se a gente está pensando nas duas principais, se varizes esofágicas ou úlcera péptica, né? É importante também avaliar comorbidades do paciente, né? Se o paciente já tem algum diagnóstico de doença hepática, o paciente tem hepatite C, é um paciente que tem
já tem um diagnóstico de cirrose, ou o paciente que tem doença arterial coronariana também vai ser importante, né, para a gente avaliar que comorbidades ele tem para a gente poder manejar esse paciente da forma mais adequada. Né? Quais medicamentos que ele faz uso, né? Também relacionados com comorbidades, o paciente já teve um TEP, o paciente colocou um stent, ele está fazendo uso de anticoagulação, ele tem uma doença hepática, né, como eu já falei antes. Então, assim, isso aí é bem importante para a gente avaliar o que é que ele está usando de remédio, se existe alguma medicação que predispõe ele a fazer aquilo, né? Se existe algum anticoagulante, ele tem dor no joelho, ele toma anti-inflamatório todo dia, 3, 4 vezes no dia. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que fazer esse trabalho investigativo para poder avaliar o que é que o paciente está usando, o que é que o paciente tem que pode contribuir com essa hipótese diagnóstica de hemorragia digestiva alta. Beleza? E quais outras queixas ele tem, né? Se ele tem queixa de DRGE, se ele tem queixa de dor torácica, tudo isso aí a gente tem que avaliar também para poder direcionar melhor a condução do paciente. Nessa questão de hemorragia, é importante a gente avaliar bem direitinho. Lógico que você vai fazer o exame físico total, né, geral lá, dar aquela avaliação neurológica, cardiorrespiratória, depressão, saturação, tudo isso, né, pedir para monitorizar o paciente que dá entrada principalmente na sala vermelha. Você vai fazer toda essa avaliação, mas é importantíssimo você focar na questão hemodinâmica do paciente. Afinal de contas, o paciente está sangrando, né? Muitas vezes ele exteriorizou o sangramento antes e ele chegou lá na emergência sem ter exteriorizado, né? Sem estar exteriorizando já, mas relativamente estável, aparentemente estável por não estar exteriorizando sangramento, mas ele pode estar sangrando ainda, né? Tem um sangramento ativo que não tá vomitando, né? Que parou, e aí isso aí pode fazer com que ele tenha uma pior hemodinâmica progressiva. Então é importante você ficar atento, você ficar em cima desse paciente com relação à hemodinâmica dele. Então avaliar a frequência cardíaca, a pressão sistólica, né, ver se o paciente está agitado, ver se o paciente tem tempo de enchimento capilar, né, se é maior do que 2 segundos, ver questão de lactato, uma gasometria arterial, ter toda essa avaliação hemodinâmica aí para você definir como é que vai ser feita essa ressuscitação volêmica do paciente. Né? Afinal, o paciente está sangrando. Então, você vai precisar fazer ressuscitação volêmica e é importantíssimo ficar atento a esses sinais. Então, o paciente tem uma frequência cardíaca acima de 120, um paciente que está taquipneico, um paciente que está mais obnubilado, né, que está com um rebaixamento de nível de consciência, você já pensa no comprometimento hemodinâmico mais importante relacionado a esse sangramento. Então, o paciente pode ter perdido aí 1.500, 2.000 ml de sangue, né, se apresentando desse jeito, um lactato mais alto, né, um base-excess mais negativo do que -4, são sinais para a gente que mostram uma descompensação hemodinâmica mais importante. Então é imprescindível ficar atento nisso aí, né? Porque isso inclusive vai guiar suas metas de reposição volêmica, né? Então assim, você tem que dar uma atenção especial a essa avaliação hemodinâmica, monitorizar o paciente com PA, frequência cardíaca e ficar olhando lá o nível de consciência do paciente, né? Para avaliar, saber, até você ter a noção do grau de choque desse paciente, beleza? O que é que você vai pedir? Depois você deu uma conversada com o paciente ou com os familiares, né? Se não pôde conversar com o paciente, examinou o paciente, você vai pedir, imprescindível, a endoscopia, né? O paciente está sangrando, a gente vai precisar tratar ele com a endoscopia. E vai ver um pouquinho mais de detalhes lá na frente, quando a gente falar um pouquinho dos tratamentos específicos. Você vai pedir também hemoglobina, hematócrito, plaqueta, né? Pra gente saber quanto é que esse paciente sangrou, quanto é que ele perdeu de hemoglobina. Essa primeira coleta do HB, ela pode vir falseada, porque o paciente está perdendo sangue, ele perde o componente total de sangue, então não necessariamente ela pode vir diminuída, ela pode vir normal. E talvez ela só ajuste para você ver quanto ele perdeu quando ele começar a ter uma compensação, né, de fluido, né? Ele começar a tirar líquido do extracelular para o intracelular dele, a gente começar a repor volume para ele, e aí ele vai dar uma compensada e talvez só apareça esse HB mais baixo mais na frente, né? Depois de algum tempo que ele tiver ali na emergência. A priori pode ser que esse HB venha normal ou não tão baixo, né? As plaquetas é importante também, porque a gente precisa saber se o paciente tem alguma plaquetopenia que está predispondo a sangramentos, né? Ver a função renal. É importantíssimo a gente ver a função renal, porque é um órgão que pode sofrer com a hipovolemia, né? A gente também tem como a gente diferenciar de forma indireta, né, se o sangramento é alto ou baixo. Então aquele paciente que chega com melena,
né? E ele tem uma relação ureia-creatinina acima de 100, aí isso aí tem um valor preditivo positivo bem alto para a gente definir que esse sangramento é alto, certo? Então, uma relação ureia-creatinina maior do que 100, ela sugere para a gente o sangramento acima do ângulo de Treitz. Por que isso acontece? Quando o sangue entra no trato gastrointestinal, ele começa a ser digerido, né? E a digestão desse sangue, né? A quebra dos componentes do sangue, ele leva a um aumento de escórias nitrogenadas, principalmente a ureia, né? Então, nesse contexto, a gente vai ter um aumento de ureia que não é acompanhado pelo aumento da creatinina. Então, a ureia sobe não por uma piora da função renal, mas por um excesso de nitrogênio, né? Digamos assim. Então, a gente vai ter esse aumento dessa relação, sugerindo pra gente uma hemorragia digestiva alta, beleza? Tem que pedir também a função hepática, né, a STLT, pra gente ver como é que tá o fígado desse paciente. É bem comum, como eu já comentei lá no começo, né? O paciente que ele tem cirrose, ele termina tendo mais varizes esofágica, ele tem um risco bem aumentado de sangrar, faz parte da fisiopatologia da doença. Né? Ver também a questão de TTPA, TP e INR, né? Para a gente ver como é que está o coagulograma desse paciente. E dosar também os eletrólitos para a gente poder saber como é que está, se ele tem algum distúrbio eletrolítico, tudo que a gente precise corrigir e ajustar no segmento do paciente, beleza? Como eu falei, o manejo inicial, um dos pilares é a ressuscitação volêmica. Então tem que ser muito agressivo aí nessa questão da ressuscitação volêmica, porque é um paciente que ele tende a descompensar muito fácil, né? Acho que todo mundo aqui já viu, todo mundo que já deu plantão em emergência, como interno ou como recém-formado, né? Médico já há algum tempo, já viu algum paciente que chegou lá com HDA, aparentava aquele paciente meio limítrofe, né? Você sabe que ele teve um sangramento importante, mas ele estava bem, conversando, daqui a pouco o cara afunda bem rápido e para por hipovolemia. Eu acho que essa aí foi uma das primeiras, se eu não me engano, foi a primeira parada que eu vi, né? Um paciente chegou com HDA, ele chegou meio instável, chegou chocado, né? Na época eu não conhecia, eu tava meio de penetra no plantão com um amigo meu, e ele era ligante, ele era estagiário do hospital, eu fui junto com ele, né, para acompanhar, tava bem no começo da faculdade, e chegou esse paciente aí com a história de HDA, um paciente jovem, 50 e poucos anos, com a história de HDA, tava bem conversando, daqui a pouco o paciente rebaixou, parou e foi reanimado, mas não voltou, porque assim, é um paciente que chega, ele é bem limítrofe. Então, é importantíssimo a gente, como eu disse, ficar colado no paciente com relação a essa monitorização hemodinâmica e fazer uma ressuscitação volêmica ali vigorosa, né? 1.000, 2.000 ml rápido nas primeiras horas ali, já para restabelecer a volemia do paciente, visando, né, uma pressão sistólica maior do que 100 e uma frequência cardíaca menor do que 100. Porque isso aí são sinais para a gente de que o paciente está com a hemodinâmica mais tranquila, mais estável, tá? Então, assim, o paciente não pode estar taquicárdico, né? O taquicardia é um sinal de que ele está precisando compensar, né, a volemia dele, compensar o débito cardíaco dele com frequência cardíaca, tá? Então, a gente tem que tentar manter esse paciente mais estável possível do ponto de vista hemodinâmico. E aí, a gente vai precisar sempre transfundir hemácia, tem que ver isso aí direitinho, né? Vamos avaliar. Quando o paciente chega mais chocado, né? Mais descompensado, aquele paciente que chega hipotenso, chega mais rebaixado, em rebaixamento de nível de consciência, taquicardia acima de 120. Então a gente já tem uma descompensação hemodinâmica mais importante, então a gente já vai precisar repor sangue para esse cara, né? Então você vai precisar fazer pelo menos um concentrado de hemácia nesse paciente. A recomendação no público geral é que se o HB tiver abaixo de 7, a gente transfunda esse paciente. Né? Como eu disse, essa avaliação talvez demore um pouquinho, mas se nas primeiras avaliações o HB já vier bem baixo, ali 7, 8, tem literatura que já recomenda repor abaixo de 8, né? O que tem um consenso geral assim dos colegas, do pessoal que a gente conversa, isso não é um valor muito bem definido, é uma coisa meio arbitrária, esse valor de 7, mas termina sendo o que eu particularmente uso, né? Um HB abaixo de 7, a gente formalmente estaria indicado a repor hemácia, beleza? Fazer um concentrado de hemácia, pelo menos um concentrado de hemácia. Dá preferência também a fazer sempre um de cada vez, né? Por causa de reação transfusional, questão de volemia, tudo isso. Então, dá preferência aí devagarzinho, não chegar e prescrever logo 3 direto. Faz um, reavalia, faz outro e aí sim vai. Beleza?
Isso para a população geral, né? Então, o paciente ali, em torno de 7, você transfundiria o paciente. No paciente que ele tem comorbidade, como doença arterial coronariana, alguma doença cardiovascular, a gente é um pouco mais agressivo na reposição de hemo concentrado, né? Nesse caso aí, a gente vai tolerar um HB só até 9. Então, baixou de 9, a gente repõe. Algumas literaturas colocam 10, né, como um ponto de corte para repor nesse paciente que tem doença arterial coronariana. Eu particularmente prefiro usar 9. Isso é embasado também em literatura. Então, assim, abaixo de 9, a gente repõe também o paciente que tem doença arterial coronariana, principalmente, né? Para ele não fazer uma isquemia secundária a uma deficiência de hemoglobina, né? Uma dificuldade de carregar o O2, ao invés de ser uma obstrução vascular, né? Então, o paciente que ele tem doença arterial coronariana, abaixo de 9, a gente repõe, a gente transfunde. E a questão de plaquetas, né? A gente vai precisar repor plaquetas se o paciente tiver as plaquetas abaixo de 50 mil, né? O paciente pode ser plaquetopênico, né? Pelas comorbidades que ele tem. Então, a plaqueta abaixo de 50 mil a gente repõe, tá? Até por um contexto dele realizar o procedimento. Tem literatura que coloca que pode ser feito uma endoscopia até com 20 mil de plaquetas. Não é uma coisa que a gente vê muito na prática, né? Eu prefiro deixar ali acima de 50 mil também. Outras literaturas colocam para quando um paciente com HDA, plaqueta acima de 50 mil. Então é importante usar isso como meta, né? 50 mil plaquetas, né? E também a gente vai fazer o plasma fresco concentrado ou o complexo protrombínico, se a gente tiver disponível, né? No paciente que ele tem um INR acima de 1,5. Então, um paciente que, por exemplo, está fazendo uso de anticoagulante, ele está com NR alargado demais, então você pode lançar mão do plasma fresco, fazer também uso da vitamina K, você faz 10 mg de vitamina K e M, né, para o paciente, para tentar compensar aí esses distúrbios de coagulação, né, tentar compensar, ser esses distúrbios ter sido uma das causas, né, mas esse aí vai ser o manejo clínico. Isso não exclui a necessidade do paciente fazer endoscopia, beleza? Esse é o manejo clínico inicial para a gente poder mandar o paciente mais estável possível para a endoscopia. O ideal é que na endoscopia o paciente esteja com INR menor do que 2,5, tá? Mas tem estudos ali que avaliaram, que viu que o paciente com INR de 2,7, ele ainda tolerava fazer endoscopia sem complicações. Então, o paciente com INR abaixo de 2,5, acima de 50 mil plaquetas, ele está ok para fazer endoscopia. Importante também, como eu disse, reforçando, né, ficar ali em cima da parte hemodinâmica do paciente, porque o paciente ele precisa ir estável para endoscopia. Não adianta você mandar o paciente chocado, o paciente hemodinamicamente muito comprometido para endoscopia, que quando ele for induzido, que tiver no meio do procedimento, ele vai parar. Então, não é para ser um procedimento para ser feito nas pressas, porque quando é feito nas carreiras, assim, na agonia, é um procedimento que não tem tanto benefício. Ele tem que ser um procedimento relativamente eletivo, né? Assim, é um procedimento de urgência, mas ele tem que ser num ambiente controlado para que ele tenha a melhor eficácia. Beleza? Então, outra coisa, a gente vai deixar esse paciente em dieta zero, né? Então, nada de comida para esse paciente. Ele está com hemorragia digestiva alta, então vai ficar em dieta zero. Além de toda essa questão clínica da gente restabelecer volemia, né? Questão de anticoagulação, transfusão de plaquetas, se necessário, transfusão de hemácia, né? E a gente vai suspender o que pode estar fazendo ele sangrar. Então, se o paciente faz uso de anticoagulante, antiplaquetário, a priori a gente segura ali, não faz, beleza? Mas aí, o segmento desse paciente, é importantíssimo que você, com relação ao anticoagulante, antiplaquetário, né? O paciente faz uso de... O Marevan a gente até consegue segurar suspender com mais segurança para reintroduzir depois. Mas o paciente que faz AS, clopidogrel, por exemplo, tem o uso de DAC recente, né? Tem história de DAC recente, fez um stent recente. Então esse paciente aí, ele é um pouquinho mais complexo de conduzir e é importante que você discuta isso aí com o médico assistente do paciente. Se não tiver um médico assistente, tem uma opinião do cardiologista para avaliar qual o risco-benefício aí de manter essas medicações. Isso aí posteriormente, né? Num primeiro momento a gente suspende. A gente não faz essa medicação, mas logo depois a gente tem que suspender pensando em reintroduzir, porque essas medicações são medicações que alteram a mortalidade do paciente, né?
Por exemplo, tem estudo que mostra que o paciente que faz uso de AS, que sangrou em uso de AS, fez HDA em uso de AS, ele, quando reintroduz o AS, ele aumenta o risco de sangrar, mas ele aumenta o risco de sangrar, sei lá, 2, 3, 4 vezes, se eu não me engano, mas diminui em 10 vezes o risco de mortalidade por outras causas. Então, assim, ele sangra mais, mas ele morre menos, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ponderar direitinho para saber qual foi a indicação da introdução, do início daquelas medicações, né? Para você poder manter e avaliar o risco desse paciente, se é maior o risco dele sangrar ou se é maior o risco dele fazer um evento trombótico, né? Então, assim, o Marevan a gente tem uma segurança um pouquinho maior, né? Por ele ter uma meia-vida maior também, termina sendo uma coisa um pouquinho mais complicada de manejar. Então, mas ele tem um tempo de ação um pouco maior, então a gente termina tendo um pouquinho mais de segurança. Mas com esses outros anticoagulantes, o uso de AS regular, uso de clopidogrel, os novos anticoagulantes, eles têm uma meia-vida mais curta, mas a gente tem que ficar atento e chamar o especialista para poder avaliar e definir junto com você quando é que você vai reintroduzir essas medicações, né? É importante também frisar que a gente não deve passar sonda para lavar com soro frio, né? Existia essa conduta, né? Ela passa a sonda nasogástrica, lava com soro gelado para diminuir o sangramento. Não é uma recomendação que os guidelines enfatizam para ser feita. É uma coisa possível de ser feita, uma lavagem gástrica, mas fazer a lavagem tem um risco de você lesionar mais ainda as varizes esofágicas, se você piorar o sangramento. Então a indicação tem que ser uma coisa muito bem pensada, mas num contexto de você precisar tirar coágulos, precisar facilitar a endoscopia. Mas a gente vai ver que existe um artifício que ele é tão bom quanto, né, quando foi comparado com a lavagem, que é o uso da eritromicina, né? O uso da eritromicina 30 a 90 minutos antes da endoscopia, ele foi tão efetivo quanto a lavagem gástrica. Pela eritromicina tem um efeito ali de aumentar a motilidade gástrica. Então, é mais seguro do que você fazer a lavagem e você piorar o sangramento nesse contexto. Então, apesar dessas guidelines não recomendarem formalmente, em alguma literatura trazer que você pode fazer, eu particularmente não acho uma coisa muito segura, né? Então, o paciente chegou, você fez essa avaliação, você definiu, estabilizou o paciente, né? Definiu direitinho o que é que vai ser feito para ele, né? Se ele tem variz esofágica, avaliou se ele tinha úlcera péptica. Você vai ter que fazer né, que é o score de Glasgow-Blatchford e o score de Rockwell, que basicamente, não vou colocar aqui porque é um score que é até grande, existe uma escala modificada que tem menos coisa para você ver, mas você facilmente acha isso aí na internet, se for uma necessidade, mas é importante você ficar ligado que existe esse score e o que é que ele diz pra gente, né? Esses dois scores, o Rockwell, ele é pré-endoscopia e pós-endoscopia, então você associa os dois. E o voltou aqui, deu uma quedinha na internet, troquei aqui para o 4G para ver. Então, como eu estava dizendo, o paciente que chegar com Glasgow-Blatchford de 0 a 1, ele é o paciente que vai chegar assim muito filé, dificilmente vai aparecer para você. Então, é o paciente que, na grande maioria das vezes, você vai estratificar ele na escala e ele vai ficar como tratamento hospitalar, né? E, assim, quanto maior a escala, como eu disse, quanto mais pontos ele faz, mais grave ele tá, beleza? A escala de Rockwell, que é outra escala que a gente pode usar, apesar de que alguns estudos mostram que a escala de Glasgow-Blatchford é um pouquinho melhor do que ela usa critérios clínicos pré-endoscopia e pós-endoscopia, né? E aí ela, além dessa questão da hemodinâmica, de comorbidades, ela coloca a idade do paciente. Então, o paciente mais idoso, o paciente hepatopata, o paciente que tem uma outra comorbidade DRC, IC, ele é um paciente que vai pontuar muito nessa escala de Rockwell. E aí, depois da endoscopia, ele vai avaliar qual é a etiologia do sangramento. Se é um sangramento que está ativo, se é um sangramento que foi por úlcera, se é um sangramento que foi por malorivar, se for ele vai avaliar isso aí. Então, ele vai pontuar também o pós-endoscopia e aí vai somar você vai fazer o somatório e vai ver qual é o risco de ressangramento. Se o paciente tem acima de 8, eles passam de 50% de risco de ressangramento. Então, aquele paciente idoso, paciente hepatopata, outra comorbidade como DRC, paciente IC, que ele fez um sangramento, tem um sangramento ativo, ou tem um coágulo, ele vai ser um paciente que vai pontuar muito, é um paciente que vai ser muito grave nessa escala, então você tem que ficar muito atento, beleza? Essa questão da estratificação de risco,
ela vai ser importante para a gente definir qual é como é que a gente vai conduzir esse paciente de imediato e nas próximas horas até a realização da endoscopia, tá? Então, pensando, vamos falar agora um pouco sobre as condutas específicas de úlcera péptica e de varizes esofágica, né? A priori, eu falei mais da condução geral, né? Ressuscitação volêmica vai ser para todo mundo, avaliação de hemotransfusão vai ser igual para todo mundo, questão de plaquetopenia, de NR alargado, se também fazer lavagem ou fazer eritromicina pré-endoscopia, tudo isso aí você vai fazer para todo mundo, né? Para a úlcera péptica especificamente, você pensou que o paciente ele tem uma história de H. pylori, tem uma história de DRGE, tem uma história de gastrite, então você está mais balançado, ele não tem estigmas hepáticos, então você está mais balançado ali que o paciente esteja com sangramento por úlcera, né? Então, o que é que você vai fazer? Endoscopia, né? Solicitar endoscopia para ser feita em até 24 horas e IBP. Você vai ter que começar IBP para esse paciente EV em bolos, você vai fazer 80 mg do omeprazol, né? Você vai fazer uma dose dobrada do omeprazol em bolos e depois você vai manter ou omeprazol em bomba ou omeprazol de horário. E aí como é que você vai fazer esse omeprazol em bomba? O omeprazol em bomba você vai diluir a solução de forma que para ficar mais fácil o cálculo, né? 1 mg por ml você pode fazer, mas você pode diluir da forma que você quiser, mas 1 mg por ml para ficar mais fácil, você vai infundir 8 mg por hora, beleza? Então, infunde 8 mg por hora para o paciente por aí mais ou menos até uns 3 dias, né? Como tratamento clínico da úlcera péptica, beleza? Essa recomendação de você fazer em bomba está mais relacionada aos pacientes com mais alto risco. Então você colocou na escala de Glasgow-Blatchford, o paciente fez muitos pontos. Ou de Rockwell, o paciente fez muitos pontos. Então, se você puder, é preferível usar ele em bomba. Mas você pode usar ele também de horário, né? E aí você pode fazer de 40 a 80 mg de 12 em 12 do omeprazol. Como é que você vai escolher se o paciente vai fazer 40 ou 80? Basicamente também tem relação com o risco. Quanto maior o risco, né, do paciente, você faz uma dose maior. Então, o de 80 mg é se aquele paciente tem um risco aumentado, né? Como eu disse, pré-endoscopia você pode fazer eritromicina, né, 250 mg EV para o paciente. Então, meia hora, 1h30 ali antes de fazer a endoscopia, você faz a eritromicina. Ela tem um efeito na motilidade gástrica. Isso aí vai ajudar, vai facilitar para o endoscopista realizar o tratamento. E aí, o que é que ele vai fazer lá no tratamento? Ele vai avaliar, né, vai botar na classificação de Forrest e vai fazer o tratamento. O tratamento, basicamente, ele pode usar a escleroterapia, né, com adrenalina e fazer clipe, fazer uma clipagem hemostática da úlcera. O ideal é que seja feito os dois, né? Você tem uma escleroterapia e você fazer a clipagem, por exemplo. Mas tem lugar que você só vai ter disponível um dos dois, então termina sendo o que acontece. No lugar onde eu fiz residência, a gente só tinha a escleroterapia com a adrenalina. Então, muitas vezes isso era o que acontecia quando chegava o paciente. O ideal é que seja feito os dois, que ele tem um efeito bem melhor. Mas a gente sabe que no contexto de SUS, muitas vezes é o que faz o que tem, né? E a classificação de Forrest, né? É aquela classificação de 1, 2 e 3. 3 é quando não tem sinal de sangramento, né? O paciente, muitas vezes isso acontece quando demorou demais para fazer endoscopia, né? Por questões de logística. Então, geralmente é um paciente que chega no HDA, mas chega lá, Forrest 3, não tem sinal de sangramento. O 1 é o que tem sangramento ativo, né? E aí é dividido em um A e um B, né? Um ativo é o que tem um jato de ativo e B de babando. Então, um B é sangramento ativo babando, né? E o 2 vai ter 2A, 2B e 2C, né? O 2A é aquele sangramento que tem um red spot lá, né? O endoscopista viu que tem a úlcera e tá vermelhinha lá, como se tivesse bem fininha, como se tivesse uma proteção bem fininha, assim, que tem um risco alto de sangramento, né? O 2B, né, é o que tem um coágulo aderido, né? É um coágulo que está aderido, você vê o coágulo lá, está aderido. A recomendação é que lave esse coágulo para que veja se tem sangramento para poder fazer a hemostasia. E o 2C é o que tem cobertura com hematina, então ele está cicatrizando já. Então esse aí é o 2C.
né? O paciente que tem Forrest 1A e 2A, ele tem um risco de sangramento bem maior do que, por exemplo, o que tem Forrest 1B, né? E o que é Forrest 1, ele tem ali, se você pensar só no Forrest 1, ele tem um risco ali quase 90% de ressangramento. Então é um paciente que já é bem complicado se ele chega nesse estágio, né? Essa classificação de Forrest aí, beleza? Se a endoscopia não funciona, ela funciona na grande maioria das vezes, mas de 8 a 15% das vezes ela não vai funcionar. E aí o que você pode fazer? Você pode mandar o paciente para fazer uma embolização por angiografia, ou você pode mandar o paciente para fazer a cirurgia para ter o tratamento cirúrgico para resolver esse sangramento, né? É uma situação de muita morbidade, né? Essa questão da cirurgia. A angiografia, ele também não tem um benefício, não tem um efeito tão bom, mas num contexto de que a endoscopia não resolveu, é o que você pode lançar a mão. Beleza? Pensando no paciente, na maioria dos pacientes que você consegue resolver, né, você tem que fazer a confirmação ambulatorial de cura. Então esse paciente no segmento, ali com 4 semanas, se for um sangramento duodenal, ou se for um sangramento gástrico com 8 a 12 semanas, você precisa fazer uma endoscopia de controle para esse paciente. Então, resumidamente, em torno ali de 8 semanas, você vai pedir uma nova endoscopia para esse paciente, né? Não necessariamente toda a úlcera duodenal você precisa fazer esse acompanhamento, mas na gástrica você vai precisar fazer. Então, mais ou menos ali em torno de 8 semanas, você vai pedir uma endoscopia de controle. Como é um quadro de úlcera péptica, você tem que obrigatoriamente pesquisar H. pylori, e se for positivo tem que tratar o H. pylori, né, pelo fator de risco de nova úlcera, né, novo sangramento, questão também de neoplasia. Então pesquisar H. pylori e tratar o H. pylori, e você vai manter o IBP por pelo menos 8 a 12 semanas, tá? Você vai manter o IBP ali pelo menos 8 a 12 semanas. E se o paciente, aquele paciente tem necessidade de uso de corticoide, anti-inflamatório, você vai manter ali, pode até manter indefinidamente esse IBP. A gente sabe que tem algumas complicações relacionadas ao uso prolongado, mas é melhor o paciente ter uma possível comorbidade associada ao uso do IBP do que ele ter um sangramento e ele vir a morrer por causa disso, né? Eu vou falar um pouquinho do balão de sangue Stake Blake mais na frente. Ele está mais relacionado à condução das varizes esofágicas, beleza? O sangramento por úlcera, ele é mais tratado com endoscopia mesmo, porque ele é um sangramento mais local, ele é um sangramento por lesão de mucosa, tudo isso aí. Quando a gente for ver a questão de varizes, aí tem um comprometimento vascular, uma trama vascular mais rica, então o balão entra mais nesse contexto aí. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, beleza? Então, chegando nas varizes esofágicas, né? O paciente que você vai suspeitar de varizes esofágicas é o paciente que tem estigma hepático, né? O paciente chegou, que tem ascite, o paciente que tem icterícia, o paciente que tem telangiectasia, o paciente tem relato de hepatite C, o paciente tem relato de cirrose. Então, assim, nesse paciente aí, o paciente com estigma hepático, você vai pensar que ele tem um sangramento, né, digestivo alto por varizes esofágicas, né? Então, o que é que você vai fazer? Endoscopia, né? Aí essa endoscopia, você precisa ser um pouquinho mais breve, então você ali fazer entre 12 e 24 horas. Por que essa recomendação ali de 12 a 24 horas? Alguns estudos mostraram que a endoscopia realizada muito, muito cedo, muito rápido, ela tinha um desfecho pior do que a endoscopia realizada depois. Como eu disse, o que acontecia é que o paciente chegava muito instável. Então, associou isso, né? Os autores colocam que o paciente pode ter chegado lá hemodinamicamente pior, e isso aí pode ter piorado o desfecho do paciente, né? Ele não foi tão bem estabilizado, não deu tempo de fazer o procedimento endoscópico de forma correta, isso aí piorou o desfecho do paciente. Então, é seguro a gente tolerar ali entre 12 e 24 horas para realizar a endoscopia, beleza? E no contexto de varizes, né, a gente pode fazer ou ligadura elástica, ou a escleroterapia, né, ou o cianacrilato, né? O cianacrilato é como se fosse uma cola, né? Assim, você injeta lá e ele coagula, né? Então você pode fazer escleroterapia, ligadura elástica ou cianacrilato, mais num contexto de varizes gástricas, beleza? Então,
Você vai fazer endoscopia, vai solicitar endoscopia. Você vai fazer os análogos da somatostatina, né? Terlipressina, octreotida, a própria somatostatina. Você pode fazer o balão de sangue Stake-Blakemore como um resgate, né? Que eu vou explicar mais na frente como é que ele vai funcionar. E você vai fazer um antibiótico, né? Você está pensando no paciente hepatopata, um paciente cirrótico, um paciente que sangrou. Você vai fazer antibiótico, você vai fazer ceftriaxona por 7 dias, 2 gramas ali, 24 horas por 7 dias, como profilaxia, né? Para peritonite, beleza? Esse uso desse antibiótico, ele não só melhora a mortalidade do paciente, né, diminui a mortalidade do paciente, como ele diminui também ressangramento. Então, é imprescindível você fazer antibiótico nesse paciente cirrótico, beleza? Falando um pouquinho sobre os análogos da somatostatina, como é que a gente vai fazer, né? A terlipressina é o que a gente tem a melhor evidência de benefício para esses pacientes. E esses medicamentos, eles atuam fazendo vasoconstricção esplâncnica. Então, ele vai diminuir, né, a quantidade de sangue que tem naquela região ali, né? Então, você vai diminuir a quantidade de sangue também no sistema porta, e isso vai fazer com que diminua a pressão portal. A gente sabe que nesses pacientes que são cirróticos, né, tem aumento de fibrose, tem aqueles nódulos de regeneração, você aumenta a pressão intrahepática, você tem um acúmulo ali de sangue no sistema porta, né? Isso aí faz com que tenha um acúmulo retrógrado e um aumento da pressão, que ali o normal é entre 1 e 5 milímetros de mercúrio. Quando passa de 10, ele começa a formar varizes, tá? Então, assim, quanto mais alta essa pressão aí, pior o paciente, mais ele sangra. Então, por exemplo, paciente que chega com hemorragia digestiva alta, paciente Child C, né, que é um paciente mais descompensado, com a pressão portal aí em torno de 20, ele tem uma mortalidade altíssima, né? Então, quanto mais alta a pressão ali, pior é para o paciente. Então, esses análogos de somatostatina, né, terlipressina, octreotida e a própria somatostatina, eles atuam fazendo vasoconstricção esplânica e eles atuam também como vasopressor, né? A gente vê que esse paciente ele tá com hemorragia, ele tá um paciente que perdeu volume, um paciente que está chocado, então ele vai atuar também como vasopressor, né? E vai melhorar a hemodinâmica do paciente também por tabela, né? Mas o ideal para ele o melhor que ele faz é diminuir essa pressão portal, apesar de que algumas medicações ele tem um efeito mais curto, mas eles mantêm o benefício mesmo quando ele tem um efeito de diminuição da pressão que já passou, tá? Então, assim, como eu estava dizendo, a terlipressina é o que tem melhor evidência de benefício, né? A gente vai fazer de 2 a 4 miligramas em bolos, né? Chegou o paciente, faz 2 a 4 miligramas e depois você vai ficar repetindo 2 miligramas de 4 em 4 horas por 2 dias, certo? Depois que passou 2 dias, você vai ficar fazendo terlipressina para esse paciente 1 miligrama por mais 3 dias, totalizando ali em torno de 5 dias, beleza? De terlipressina para ter essa compensação ali de diminuição, diminuição da pressão portal, né? Vasoconstricção esplâncnica, para melhorar, evitar esse paciente ter ressangramento, melhorar um pouco a hemodinâmica desse paciente e facilitar também o procedimento do endoscopista, né? O que é que tem que ter cuidado com a terlipressina? Ele pode fazer alteração do sódio, tá? E ele pode levar a isquemia, né? Lembrar que ele é um vasoconstrictor, então ele pode fazer isquemia miocárdica, pode fazer isquemia mesentérica, ele pode fazer isquemia no local da administração da medicação. Então, ficar atento aí no paciente que está fazendo uso da terlipressina por mais dias, né? Para evitar complicações, né? Relacionadas ao uso da medicação. O octreotida e a somatostatina, eles vão ter uma posologia parecida, né? Assim, eles têm uma apresentação diferente, mas eles têm uma posologia bem parecida, né? O octreotide você vai fazer 50 microgramas vem em bolos e depois você vai fazer em bomba 50 microgramas hora, tá? E você vai manter ele ali por 3 a 5 dias também nessa infusão, beleza? E a somatostatina você vai fazer 250 microgramas EV em bolos e a infusão contínua você vai fazer 250 a 500 microgramas hora. Então, termina tendo, se você fazer uma associação é igual, né? Você faz uma dose em bolos e a mesma dose em bolos você faz em micrograma hora em bomba, beleza? E também você vai fazer por 3 a 5 dias, né? Quando o paciente chegou, né? E você fez tentou fazer essa compensação, o paciente continua sangrando. Então o paciente ali que depois de 2 horas ele continua sangrando, o paciente você não conseguiu compensar bem a hemodinâmica dele. Então uma coisa que você pode fazer de resgate é o balão de sangue Stake-Blakemore. Ou o paciente que foi para endoscopia, a priori no primeiro momento resolveu, daqui a pouco ele sangrou de novo,
você pode fazer o balão como uma passagem, né? Assim, é uma forma de você segurar o paciente, né? Até que você tenha uma conduta definitiva, né? Ou se você vai fazer endoscopia novamente, ou se você vai mandar o paciente para cirurgia, ou se vai fazer TIPS, né? Você vai avaliar aí como é que vai ser, né? As recomendações é que você faça uma endoscopia 2 vezes nas varizes esofágicas, né? E uma vez nas varizes gástricas, né? Na prática, isso não é bem o que acontece, né? O balão tem que ficar o menos possível, né? Para você, o tempo para você resolver ter uma conduta definitiva. Você não passa o balão para deixar ele lá. Então, eu confesso que eu não sei exatamente quanto tempo ele tem que passar, mas ele tem que passar o menos possível. Porque como é que funciona o balão? Você tem o balão especificamente de Saint-Stake Blakemore, são dois, é como se fosse uma sonda com 2 balões, um balão maior que ele vai insuflar no estômago e um balão comprido que vai insuflar no esôfago. Então, quando você passa o balão, né, o paciente está sangrando, o paciente você não conseguiu resolver, então você passa o balão, identificou que ele está dentro do estômago, você insufla. Na hora que você insufla o balão do estômago, você traciona e aí dessa forma, de forma mecânica, você comprime os vasos, né, do fundo gástrico e você traciona também ajudando a comprimir os vasos, né? Então você diminui ali o sangramento, você diminui a vascularização também, porque você está apertando, você está fazendo uma compressão mecânica. E você depois que você tracionou, você insufla o balão do esôfago também para ele fazer uma compressão mecânica na parede do esôfago e também evitar e resolver o sangramento. Alguns pacientes melhoram com essa terapêutica, mas mais da metade volta a sangrar depois. Então por isso que tem que ter uma terapia definitiva, né? Se você vai fazer uma nova endoscopia, como eu já vi situações que o paciente fez diversas endoscopias, né, durante a mesma semana, precisou passar o balão para fazer outra endoscopia. Depois ela passou ali um dia com o balão, no dia seguinte refez a endoscopia para fazer o tratamento. Ou se você vai fazer TIPS ou cirurgia, isso aí vai ser definido com os outros colegas, né? Isso aí tem que ser uma coisa em equipe, você vai ter que conversar com o endoscopista, você vai ter que conversar com a equipe de cirurgia, porque é um paciente evoluindo um pouco mais grave com uma condição um pouco mais difícil, né? De certa forma, ele já precisa de uma avaliação interdisciplinar, beleza? Então, você passou o balão como uma medida de resgate. Isso, o balão seria uma ponte para o tratamento definitivo, né? Então, você passou o balão com essa medida para fazer a ponte para poder ter alguma conduta definitiva, né? Então, como eu tinha dito, se o paciente tem variz esofágica, não resolveu, né? Com a primeira endoscopia você pode repetir, de preferência com uma técnica diferente, né? O paciente fez primeiro ligadura, aí você vai fazer escleroterapia. O paciente fez depois escleroterapia, fazer ligadura, né? O que a gente vê muitas vezes é que ele faz mais de 2 endoscopias, né? Se é varizes gástricas, você pode fazer, como eu disse, o balão ou o TIPS, né? Ou partir direto para o TIPS. O que é o TIPS? Né? É a sigla em inglês para Shunt Intrahepático Transjugular. Como é que vai ser feito isso aí? Você vai fazer uma conexão da veia porta e da veia hepática. Vai com o catéter lá, por hemodinâmica, né? Pela veia porta, pela veia hepática. E aí passa o catéter até a veia porta, coloca um stent e vai fazer uma conexão. Então o sangue deixa de passar pelo fígado e passa direto para a circulação sistêmica, né? É uma coisa que diminui bastante a pressão, né? A pressão da portal, né? Diminui substancialmente a pressão portal porque passa a barreira que ele tinha. Mas aí você tem também um acúmulo de escória nitrogenada, né? Você tem uma piora dos metabólitos e tudo, então você termina que o paciente encefalopata mais, né? É uma medida que salva o paciente do sangramento, né? É uma medida salvadora para o sangramento, mas pode ser uma medida que deixa o paciente encefalopatado. Alguns pacientes toleram bem, outros nem tanto, né? Então tem que ser uma coisa que tem que ser ponderada, né? Também com a equipe interdisciplinar, porque não é o clínico que vai fazer, não é na emergência que vai fazer, é uma coisa que vai ser definida com outras equipes. Então, resumidamente, né? O paciente chegou com varizes esofágica, pneidoscopia, fazer esses análises de somatostatina. Outra coisa, você está bem em cima do muro, você pode fazer IBP também para esse paciente,
pode fazer IBP ali, a dose dos 80 miligramas, porque quando você diminui, né, na verdade você aumenta um pouco o pH, diminui a acidez, você favorece a coagulação. Então, tá meio na dúvida, o IBP não vai fazer mal, você pode fazer o IBP para o paciente, que ele vai ajudar a coagular também, mesmo que seja varizes esofágicas. Então, você pode fazer IBP, você vai fazer uma naloxone pensando em varizes esofágicas, né, para poder compensar a melhor hemodinâmica do paciente, diminuir a questão de sangramento. Pode fazer eritromicina também 30 a 90 minutos antes de fazer a endoscopia, né, para ajudar o endoscopista. Se não deu certo, foi varizes esofágica, pode repetir a endoscopia. Se for varizes gástricas, também você poderia repetir a endoscopia, mas a literatura traz que não tem tanto efeito, né, porque nas varizes gástricas o tratamento seria melhor com cianacrilato. A ligadura elástica não é tão boa e tudo nesse contexto, então você estaria autorizado a passar direto o balão ou partir direto para o TIPS, no contexto de sangramento de varizes gástricas, beleza? E fazer o antibiótico, né? Fazer ceftriaxona para esse paciente para evitar profilaxia de PBE, beleza? Basicamente era isso que eu queria falar com vocês sobre hemorragia digestiva. Eu espero que tenha ficado claro, que tenham entendido, eu espero que tenha ajudado, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que estão aqui nos domingos, né, pela manhã. E próxima semana a gente vai falar sobre distúrbios do sódio. E o vídeo vai ficar salvo, né? Como mais uma vez, o vídeo vai ficar salvo por uma semana aqui. Depois ele vai ficar só lá na área que a gente criou, né? No site que a gente criou para vocês terem acesso. Vocês têm acesso a todas as outras lives, todas as gravações. Então quem quiser ter acesso a tudo isso, só ir lá no link da bio, se cadastrar, coloca o e-mail lá. Você vai receber o link para entrar nessa página, né? E você vai ter acesso a todas as lives. A live da semana sempre fica gravada por uma semana e na semana seguinte a gente deixa só a da semana. Beleza? Então vai ficar até o próximo domingo. Essa aqui, próximo domingo, temos distúrbio do sódio. Cadê? Como seria o argumento de uma pessoa com histórico recente de HDA? Sim, assim, quando o paciente ele tem HDA, né? Como eu falei aqui mais cedo, se foi por úlcera, você precisa repetir, né? Você precisa repetir ali com 8 semanas, se foi por úlcera gástrica, 8 a 12 semanas você precisa repetir a endoscopia para poder ter o controle de cura, né? Num paciente com varizes esofágicas, você também vai precisar fazer esse acompanhamento. Eu até esqueci de falar, acho que eu apaguei aqui sem querer. Não, porque foi depois. É a questão da profilaxia. Você vai fazer beta-bloco para esse paciente, então você vai ficar no acompanhamento, né? O paciente que ele sangrou, ele vai ter feito a ligadura elástica, ele vai sair com beta-bloco, né? Qualquer beta-bloco você pode usar, não tem nenhum específico, né? Você pode usar qualquer beta-bloco com profilaxia secundária, tá? E nos pacientes que eles já são hepatopatas, né? Que o risco de sangramento, aí pensando mais no acompanhamento ambulatorial do paciente hepatopata, paciente com varizes finas, mas se ele for Child B ou C, você vai fazer a profilaxia primária, né, com beta-block. E se o paciente tiver varizes esofágicas moderada grossa, aí você pode fazer ou ligadura ou beta-block, independente da classificação desse paciente, de se ele é Child A, B ou C, aí você vai fazer um ou outro se ele tiver moderada grossa. Se o paciente tiver varizes finas e for Child B ou C, né, um paciente que é mais comprometido, um paciente que tem um risco maior de sangramento, aí você vai fazer o beta-block para esse paciente. Aí pode ser qualquer um. Beleza? Era isso que eu queria falar. Esse slide ficou um pouco depois. Desculpa aí não ter falado na ordem, mas era isso que eu queria falar. A live vai ficar salva. Perguntaram aqui, a live vai ficar salva durante a semana. Para quem quiser ter acesso a todas as outras e a essa a partir da semana que vem, é só se cadastrar lá no link que está na bio. Coloca o e-mail lá, vocês vão receber o link do site que tem todas as lives, inclusive essas lives que eu fiz com convidados também. Beleza? Então, até a próxima, até o próximo domingo, falar um pouquinho sobre distúrbio do sódio. Obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.